Olá, meus queridos irmãos telespectadores da TV Mundo Maior. Mais uma vez estamos muito felizes de estar aqui com vocês, alegres e muito alegres para falar dessa mensagem libertadora de Jesus, o Cristo, que tanto nos eleva, que tanto nos liberta, que tanto, resumindo, tanto bem nos faz. E por isso vamos conversar com vocês hoje ainda sobre a mensagem do monte, capítulo 7, a partir dos versículos 13 em diante, nós vamos começar a conversar hoje, porque é um capítulo muito interessante. O título poderia se chamar A Porta Estreita e a Porta Larga, como Jesus nos coloca no capítulo 13, quando ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Muitos são aqueles que por ele entram. Nós temos, desde a criação do homem, um princípio chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio que significa o despertar, depois que Eva simbolicamente comeu o fruto, e diz a Torá que os seus olhos se abriram. Eles não eram cegos, nem Adão nem Eva era cego, mas seus olhos passaram a enxergar a verdade. Em que sentido? Eles até então viam, mas não compreendiam. E a partir daí é que eles entenderam, como diz o Gênesis, que estavam nus, tomaram consciência da nudez e foram arrumar uma forma de esconder a sua nudez e etc. Essa história todo mundo sabe. Mas aí, meus queridos telespectadores, é que surge o verdadeiro significado da nossa vida. Quando no paraíso, quando Adão e Eva descobriram a verdade, que veio através da serpente, que todos acham que a serpente trouxe uma perdição para o paraíso, não é assim que deve ser entendido. A serpente foi a consciência crística ou messiânica entrando em nossas vidas. Porque a palavra Mashiach, em hebraico, ungido, que o grego chama de Cristo, que o hebraico chama de Messias, ela tem o mesmo valor numérico da palavra Nahash, que é serpente. Assim, a serpente representa a consciência crística ou messiânica entrando em nossas vidas. E também significa Jesus já presente no capítulo 3 do livro do Gênesis. Portanto, Jesus está conosco desde a criação. Ele está nos regendo, nos dirigindo, nos protegendo, nos auxiliando e nos dando a consciência e a condição de entender o significado da nossa vida. Então, esse sermão que nós estamos estudando, o Sermão do Monte, é um sermão magnífico, porque é como se fosse assim: você descobriu a consciência. Você agora sabe que existe o certo e existe o errado. Você tem uma opção. Mas a sua opção tem um preço. É o que Jesus diz aqui. A porta larga, que é a opção mais fácil, é o lado material, é a fuga da responsabilidade, é a busca da lei do melhor esforço. Tem um preço. Por isso que a gente nunca deve se esquecer da importância que estamos recebendo com essas orientações que o Cristo Jesus veio como segundo revelador, veio não destruir a Torá e os profetas, como ele falou, mas ele veio trazer a forma correta da gente amar. Esqueçam, ou melhor, entendam o olho por olho, dente por dente, como igualdade para todos, justiça.
O olho de um rico não é melhor nem superior ao olho de um pobre. O olho de um senhor não é superior a um olho de um escravo. Então, esse olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, lesão por lesão, não é uma vingança, uma lei de vingança, não, uma lei de igualdade para todos. Como diz o profeta Isaías, para Deus não há acepção de pessoas. Todos nós somos iguais perante Ele. Portanto, é isso que Jesus veio trazer quando Ele fala de sede e fome de justiça, quando Ele disse a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, o paraíso que todo mundo acha que foi um lugar que tudo era mil maravilhas na sua simbologia, ele representa a nossa tenra infância, onde a gente não tem noção de absolutamente nada. E nossos pais nos despertam, nos orientam, nos mostram o caminho. E quem veio mostrar o caminho a Adão e Eva foi a maçã. Maçã entre aspas, porque não é maçã lá, no original fala de árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós estamos iniciando hoje o nosso programa com essa importante orientação de Jesus, que vem desde a Torá de Moisés. Não é uma coisa que ele tenha trazido nova, ele relembrou. Ele mostrou justiça, amor, igualdade, fraternidade, solidariedade, afabilidade, doçura, todos esses adjetivos ou substantivos que tanto nos faz ser cristãos, ser seguidores dessa mensagem libertadora de Jesus. Então, quando ele fala aqui de que entrar pela porta estreita, porque a porta estreita, segundo Jesus, e o caminho apertado que conduz às vidas, é que deve ser o nosso objetivo. A escolha, que esse objetivo, ele começa no Deuteronômio 11. Quer dizer, Moisés já trouxe essa conduta lá dos nossos ancestrais. Jesus apenas ele mostrou aqui por que a gente tem que tomar esse caminho. Porque o Deuteronômio 11 diz assim: vede, hoje estou colocando a bênção e a maldição diante de vós. A bênção, se obedecerdes aos mandamentos de Yahvé, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Se você obedecer a esses mandamentos, você está realmente no caminho do bem. Porque ele está falando o caminho da bênção. Mas se você não obedecer aos mandamentos de Yahvé, desviando-os do caminho que hoje vos apresento, vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes, você está no caminho do mal, da perdição. Então ali o povo era muito politeísta, muito idólatra, falavam de muitos deuses e traziam ainda o vício de 400 anos de escravidão no Egito, uma nação que nós sabemos, politeísta, tinha Deus para tudo, materialista, opressora. E então Deus está ali se apresentando como realmente o único caminho e o melhor caminho, o caminho da bênção, como ele chama aqui, que é tudo de bom que você pode querer. Ainda no Deuteronômio 30:15, encontramos: eis que hoje estou colocando diante de ti as vidas. A palavra Haim, em hebraico, é plural. E o bem, as vidas, no sentido de vida, aí, vitoriosa, vida espiritual, vida eterna, vida com Deus, seio de Abraão, mundo vindouro, Olam Rabá, como dizem os hebreus. Ou então,
a morte e o mal. O caminho da morte é aquele que nos leva para o desvio. A morte aqui não é a morte física, é a distância de Deus. Lembre-se que naquele diálogo de Jesus com o doutor da lei, ele pergunta o que tenho que fazer para fazer a vida eterna, e Jesus pergunta o que é que está escrito, que ele diz: ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e do próximo como a ti mesmo. Qual é a resposta de Jesus? Respondeste bem, faze isto e viverás. Quer dizer, ele estava conversando com Jesus, mas espiritualmente ele estava morto, porque ele ainda não seguia o caminho, como está escrito aqui no Deuteronômio, o caminho das vidas. Ele estava ainda ligado ao caminho da morte. Ele era morto fisicamente, ou melhor, morto espiritualmente e vivo fisicamente. Por isso que ele diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos. É um morto físico enterrando um morto físico também. Um que está vivo e o outro cujo corpo não tem mais nenhuma expressão de vida. Então, observe que Jesus, a própria Torá, e o que Jesus coloca aqui, ele sempre tem luz. A Torá começa com as primeiras adversativas, trevas e luz, tá certo? Conhecimento do bem e do mal. Os dois caminhos da vida e da morte. Então, há no tradicionalismo judaico essa dualidade que existe em todas as religiões, o sagrado e o profano, como a gente escuta tanto as obras científicas, religiosas, estudiosas de Mircea Eliade, de Durkheim e de tantos outros estudiosos, de Otto, que falam exatamente desse princípio, do sagrado e do profano, do divino e do material. Jesus fala: se via Deus, se via Mamon, como a gente já viu no programa anterior. Então o princípio continua, que nós estamos sempre ligados às duas coisas. Nós estamos no mundo material, mas estamos em busca de um mundo espiritual. E se você vive no mundo material, você não é obrigado a ser mundano. Você não é obrigado a seguir o material. Você pode utilizar o material como instrumento para a sua evolução, mas nunca para ser escravo, como Jesus fala, do dinheiro. Armazenar tesouro no mundo espiritual e não no mundo material. Então existe o mundo material e existe o reino dos céus. Então vão observando que as dualidades são imensas no trabalho didático e orientador de Jesus. E no Salmo número 1, versículo 6, está escrito: Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perece. Mais um caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Observem a série das diversidades, dos antagonismos trazidos por Jesus. Hoje ele está trabalhando com porta estreita e porta larga. Entrai pela porta estreita, porque largos são os caminhos que levam à perdição. E na verdade, que o caminho que conduz à perdição é exatamente o fácil. Aquele que todo mundo quer, aquele que todos querem levar vantagem, vencer pelaquilo que nós chamamos de inteligência, entre aspas, porque isso não é inteligência. É falso senso de inteligência. Inteligência é saber calar quando a gente quer falar, é saber perdoar quando a gente quer se vingar, é saber ser cordato, pacífico quando a gente quer ser violento. Isso aqui é inteligente. Calar não significa subserviência nem covardia. Pelo contrário, é muito mais difícil calar, baixar a cabeça, do que agredir alguém, revidar com violência. Porque a gente está deixando o caminho da perdição, o caminho largo, o caminho da animalidade, da tendência nefasta que habita
em nosso interior. Então, por isso que Jesus vem colocando exatamente entrai pela porta estreita. Vocês já viram aqui quantas citações de antagonismo que nós colocamos. Ok? Então, eu queria, antes de continuar o nosso assunto, que ainda tem algumas coisas nos provérbios, nós vamos ver no livro do Eclesiástico, em Jeremias, etc. Mas eu queria lembrar você que as nossas obras agora você pode encontrar, todas as nossas obras, na Amazon.com. Então você já tem, além em São Paulo, da nossa querida Candeia e Boa Nova, que são duas distribuidoras que eu recomendo a qualquer escritor, a qualquer autor, procurem, porque elas são excelentes, responsáveis, zelam pelo nosso trabalho, prestigiam as nossas obras. Então vocês podem procurar em São Paulo, Sertãozinho, Boa Nova e a Candeia, que são duas distribuidoras das nossas obras, todas elas, as obras do professor Severino Celestino da Silva, editadas pela Ideia Editora aqui no Norte e Nordeste, vocês podem procurar também. E é mais uma opção, que é Amazon.com. Então, meus queridos, nós lembramos ainda a vocês que todas as nossas obras são revertidas em benefício do Núcleo de Estudos Espírita Bom Samaritano, que tem obras sociais com distribuição de gênero alimentícios para aqueles que necessitam, e por isso nós desejamos esclarecer isso a vocês, porque daqui a pouco nós vamos falar exatamente de um assunto que Jesus fala muito ainda nesse mesmo texto, que é guardai-vos dos falsos profetas. Então a gente precisa ter cuidado com relação a isso, por isso que eu estou esclarecendo isso. Nessa pandemia a gente não deixou de fazer a distribuição das nossas obras sociais às famílias mais carentes, porque agora é que eles estão precisando. Os comerciantes, os empregadores estão com muita dificuldade. E nós precisamos pensar um pouco nesses irmãos menos providos ou muito esquecidos, muitas vezes, das pessoas. Graças a Deus que nós estamos vendo muitos gestos solidários nesse momento. Muitas comunidades, independente de religião, mas comunidades, pessoas e grupos que são verdadeiros missionários do bem a serviço do Evangelho do Cristo. Dai de comer a quem tem fome e beber a quem tem sede. Vestir os nus, visitar os presos e encarcerados, dai de graça, que de graça recebeste. Portanto, a gente tem que ter essa visão, que é o que Jesus quer, que é uma visão judaica. Não é só cristão. Lembre-se que quando Jesus falava tudo isso, não existia cristianismo. Era judaísmo. Então ele dizia, quando fores dar a tua oferta, fazer a tua caridade, ou fazer a tua justiça, dê o nome que der, faça com a mão direita que a esquerda não veja. Ok? Então vocês estão colaborando anonimamente e graças a Deus nós não temos deixado de favorecer essas famílias. Sábado passado foi dia de distribuição de gênero na nossa humilde casa. Humilde, porém, voltada para o Evangelho libertador de Jesus. Então, ainda, voltando aqui o nosso estudo das dualidades, nós temos aqui que eu anotei ainda, Provérbios capítulo 4, 18 e 19. A senda dos justos brilha como a aurora e vai iluminando até que se faça o dia. O caminho dos ímpios é tenebroso e não sabem onde tropeçam. Então há aqui mais uma informação de que a gente tem que escolher os dois caminhos, a porta que leva a Jesus, que leva a Deus. Está ainda no livro do Eclesiástico, capítulo 15, 16 e 17, Eclesiástico de Ben Sirac, não é Eclesiastes, de Salomão, está escrito, ele colocou diante de ti o fogo e a água. Outra dualidade. Para o que quiseres, estenderás a tua mão.
Diante dos homens está a vida e a morte. Outra dualidade. Ser-te-á dado o que preferires. Está vendo? Então nós temos livre arbítrio de escolha. Deus dá o que você prefere. Se você quer viver no caminho do erro, você vai receber de acordo com o caminho que você escolheu. Ninguém pode ferir, prejudicar um irmão sem ter uma consequência. Da mesma forma que você faz o bem e recebe o bem, se você faz o mal, meu filho, meu querido, meu irmão, você não tem conversa, vai receber o mal. Não é que Deus lhe castigue, é a lei, essa lei é uma lei universal. As leis universais não são mutáveis, são perfeitas. Ninguém as pode contradizer ou destruir. Tem uma obra de Pietro Baldi chamada Deus e o Universo que ele diz: todas as leis do universo regem uma perfeição que qualquer um que faça um gesto de contradizer a sua execução vai sofrer em si mesmo a contradição produzida, porque elas não se transgridem, não mudam. Você não pode nunca fazer uma campanha, nem fazer um estudo, nem uma pesquisa para destruir a lei da gravidade. Você não vai conseguir nunca. Aonde cai, se alguém caia de uma altura qualquer que seja, a lei da gravidade vai jogar você no chão. Não adianta. Pode ser grego, troiano, bonito, feio, quem quer que seja. Daí a escolha, como está dizendo aqui, diante do bem, diante dos homens, como diz o livro do Eclesiástico, diante dos homens está a vida e a morte, o bem e o mal. Será dado a você o que você preferir, ou seja, o que você escolher. Por isso que Jesus, sabendo disso, todo esse capítulo de hoje, esse programa, gira em torno de que você escolha a porta estreita, o caminho do bem. É o que Jesus está orientando. Porque ele já sabe que o caminho, que a porta estreita e o caminho que conduz à vida, ao sucesso, ao reencontro com Deus, é apertado. E poucos são os que o encontram. Porque nem todo mundo quer ir no caminho do bem, quer levar vantagem sobre os outros, e aí realmente colhe aquilo que plantou, que ele preferiu. O profeta Jeremias, no capítulo 21 do seu livro, versículo 8, ele diz: e a este povo dirás, assim diz Yahvé, eis que eu vou colocar diante de vós o caminho das vidas e o caminho da morte. Mais uma colocação. Então Jesus partiu desse conceito que está na Torá, nesses que os precederam a ele, e deu essa orientação para nós. Procure o caminho da vida, procure o caminho da luz. Você está vendo que o caminho da perdição é muito fácil. E é na facilidade que você vai encontrar exatamente a sua morte, as suas trevas, sua perdição, a sua tristeza, o seu desânimo, a sua decepção. Procure o caminho da luz, porque, segundo diz Jesus, que apertados são os caminhos, pois eles requerem de nós a necessidade de vencer as dificuldades que enfrentaremos ao transitar nas diversas vidas. Somos multi-existenciais. Graças a Deus. Que Ele possa continuar com você, abençoando e dando a todos essa oportunidade de ir e voltar quantas vezes seja necessário, até saudarmos os nossos débitos e voar ao reencontro com Deus. Fique com Ele. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Muita paz a todos.